Olha só, continua no pátio da Polícia Civil, palio que estava sendo usado aí por bandidos para fazer assaltos nos bairros aqui da cidade de Imperatriz. O veículo foi apreendido durante a perseguição da polícia e os suspeitos conseguiram fugir, rapaz. O proprietário do carro até agora não foi identificado. Mostra na tela do Cidade. O veículo Palio de placas HPK 4761 de Imperatriz está na 10ª Regional de Segurança. O veículo está parcialmente destruído pela ação da população, revoltada com os elementos que estavam usando o automóvel no final de semana para cometerem assaltos na região periférica de Imperatriz. Só que ao chegarem no residencial Teotônio Vilela, os elementos foram perseguidos e abandonaram o automóvel e se embrenharam no mato. A população revoltada destruiu parcialmente o veículo. Esse palio foi utilizado numa tentativa de assalto, o Teotônio Vilela. Até agora ninguém reclamou formalmente o veículo. Hoje ainda deve estar sendo levado para o VIP Leilões. Ele praticamente foi destruído pelos moradores na ação e vamos tentar chegar. Dificilmente, é muito pouco provável que esteja no nome de algum dos envolvidos. Apesar do fato dessa depredação ter ocorrido no final de semana, nós estamos na terça-feira pela manhã e ninguém reclamou a posse desse veículo. O que para o delegado pode ser que esse seja mais um veículo automotor que o dono tenha vendido para o Pedro para o João e assim sucessivamente, seja o 4º ou 5º dono, e aquele a quem consta o nome no documento nem imagine onde esse veículo veio parar. Esse carro ele deve estar em nome de um terceiro, deve ter sido comprado, negociado, na realidade, pedido, solicitado para fazer alguma volta, para se deslocarem, foram praticar o assalto. Devem ter noticiado ao proprietário que dificilmente vem buscar ele na delegacia. Então, qual é o trâmite natural agora? A gente vai tentar identificar a pessoa que seja o proprietário, mas muitas vezes essas pessoas criam uma cadeia dominial, começam a revender esse veículo, ou revendem a primeira vez e o carro passa pela mão de várias pessoas, não sabem indicar o poder de quem estava. Mas se levando para o pátio da VIP, se houver algum responsável, alguém vai reclamar o carro para retirar de lá e a gente vai proceder ao indiciamento dessa pessoa. Mesmo que o proprietário ou a proprietária não reclame o veículo, a investigação policial vai chegar ao dono através da documentação e também da numeração do chassis e das placas. Já na cidade de Porção de Pedras, 2 dos acusados não compareceram ao julgamento do assassinato do ex-prefeito do município. O crime aconteceu no dia 17 de setembro de 1992. E lá na cidade de Paço de Lumiar. Na época, a vítima estava afastada do cargo de prefeito por decisão judicial. A reportagem da TV Cidade, Record TV São Luís. Põe o Cidade aqui. Dos 3 acusados de assassinar o ex-prefeito de Poção de Pedras, Raimundo Mota da Silva, o Borges, apenas Rogério Furtado de Souza compareceu diante do júri popular. Das 12 testemunhas previstas, só 4 foram ao julgamento. A demora de 25 anos do processo foi apontada como uma das dificuldades. O crime aconteceu no dia 17 de setembro de 1992, no Conjunto Paranã, região do Maiobão, área metropolitana de São Luís. Na época, Borges estava afastado do município de Poção de Pedras. Ele tentava voltar ao cargo por meio de uma decisão judicial. Por isso, foi atraído por Rogério para um suposto encontro com o desembargador para tentar providenciar esse retorno. Até então, a função era ocupada pelo vice-prefeito e foi o próprio vice que armou a emboscada para que ele fosse ao encontro em uma espécie de matagal. Por lá, Borges foi torturado e assassinado a tiros. Além disso, teve o corpo carbonizado e o cadáver foi ocultado. Na denúncia, o Ministério Público diz que todos os acusados recebiam dinheiro da Prefeitura de Poção de Pedras e que, para impedir o retorno de Borges, sequestraram e assassinaram o ex-prefeito. Os detalhes do caso foram relatados em quase 2.000 páginas de processo, com idas e vindas, até ser desarquivado em 2013 e encaminhado à 2ª Vara do Tribunal do Júri. A principal testemunha ouvida foi o motorista do vice-prefeito Chicão, que diz ter sido ameaçado na época por testemunhar parte do esquema.
Antes de ser assassinado, Borges foi afastado várias vezes do cargo pela Câmara de Vereadores ou decisão judicial. Quando o crime aconteceu, a cidade de Poção de Pedras passava por momentos de tensão, o que dificultou até mesmo para que a polícia colhesse depoimentos. E aqui em Imperatriz, o julgamento dos 3 suspeitos de matar o tatuador Ciro Martins em 2011 teve início hoje às 8 horas da manhã no Fórum Henrique Della Rocque. A repórter Amanda Guerra tem mais informações. Amanda! Depois de pouco mais de 6 anos, o fiscal de rendas George Sandri Santiago Melo, o filho dele, George Aloísio Gomes Melo, e o segurança Ramon Mendes de Araújo vão a julgamento por suspeita de envolvimento no assassinato do tatuador Ciro Martins da Silva, fato ocorrido em julho de 2011. No período da manhã, tanto o Ministério Público como a defesa dos acusados apresentaram 5 testemunhas. Uma das 5 testemunhas afirma ter visto o tatuador sair de casa com uma pistola apontada para a cabeça. Ainda segundo a testemunha, o homem que chegou ao residencial em que Ciro estava era Ramon e se identificou como policial. Os réus foram ouvidos pelo Conselho e interrogados pela defesa e acusação na parte da tarde. O promotor de justiça do caso diz que o Ministério Público acredita na acusação dos 3 suspeitos por motivo de vingança. Todos 2 são acusados, mas além desses 2, nós temos um terceiro acusado, o Ramon. Todos eles contribuíram de alguma forma para o resultado da morte, portanto, a acusação vai sustentar que os 3 devem ser punidos pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Houve algumas contradições, isso demonstra que os réus não estão falando a verdade, mas a maior diferença nós temos no depoimento dos acusados, no caso do George, do pai e do filho, porque inicialmente eles falaram não ter conhecimento nenhum sobre os fatos e no momento posterior, no segundo interrogatório, depois que o Ramon já havia esclarecido a participação dos 2, aí eles resolveram dar uma nova versão para os fatos. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá aí, ó. Bela Aventura na sequência. Não saia do 13, continue na nativa. E se Deus assim nos permitir, estaremos mais uma vez com você amanhã. Grande abraço, fica com Deus e até lá.